Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Felpe e esse daqui é meu canal. E hoje vai ser o segundo vídeo da sequência Redação do Zero. Para quem não sabe nada da redação do Enem, para quem quer aprender redação do Enem do zero, sem saber nada, sem nenhum pressuposto. No vídeo de hoje a gente vai ensinar toda a estrutura da redação do Enem, como fazer uma redação do Enem. Para quem não sabe escrever a redação do Enem mesmo, vou ensinar sobre toda a estrutura, como escrever cada parágrafo, o que é a tese, a introdução, a proposta de intervenção, tudo. Vale ressaltar que a parte mais importante da redação do Enem, no sentido do que vale mais ponto, é a técnica da escrita. Não é tanto o conteúdo, mas sim a técnica de como você escreve, a estrutura. Não adiantaria você escrever um texto super bem feito de argumentação sem ter a estrutura correta, porque é isso que é avaliado na grade do Enem. Se você entender e aplicar essa estrutura daqui que eu vou ensinar no vídeo, você já vai garantir boa parte da sua nota de redação. A gente ainda vai tratar de conteúdo e argumentação, mas a estrutura é fundamental para ter uma boa nota no Enem. E eu vou ensinar aqui a estrutura perfeita e ideal da redação do Enem, que os corretores esperam ver no seu texto, eles já estão mais acostumados, então se eles verem no seu texto, eles já vão avaliar mais facilmente. E vou dar como exemplo as redações da cartilha de redações nota 1000, então são todos os textos nota 1000 que usaram essa mesma estrutura, é uma estrutura padrão sim, e que os corretores adoram ver porque é muito mais fácil para eles corrigirem. Recomendo muito, depois de verem esse vídeo, irem na cartilha e lerem algumas redações para vocês entenderem do que eu tô falando, como aplicar essa estrutura e como ela funciona. Bom, primeiro de tudo, o gênero da redação do Enem é o gênero dissertativo argumentativo. Como ele funciona, o que é? É um tipo de texto em prosa, né? Não é poesia com estrofes, em que você vai discutir um tema atual, discutir e argumentar sobre ele. Você tem que ter um ponto de vista, um posicionamento no texto e argumentar a favor dele. Você não pode ficar em cima do muro, você não pode falar que tem tantos lados positivos ou negativos, você tem que defender um lado só e ter uma opinião forte, mas você também não pode usar a primeira pessoa, você não pode falar eu acho que, na minha opinião, no nosso país, na nossa realidade, não pode usar a primeira pessoa nem do singular, eu, ou no plural, nós. Não usa e presta muita atenção porque isso é um treinamento. É difícil, eu demorei muito para pegar isso, mas você vai conseguir sim não usar eu ou nós na sua redação e vai conseguir se posicionar também e falar a sua opinião. Como que eu vou falar a minha opinião sem falar eu? Você vai ter que falar a sua opinião implicitamente. Por exemplo, você vai falar percebe-se que faltam recursos, ao invés de falar eu acho que faltam recursos. Ao invés de falar na minha opinião falta iniciativa, você vai falar vê-se que falta iniciativa, percebe-se. Sempre usa outras formas de falar o que você quer falar a sua opinião sem usar eu. Beleza? Deu pra entender o que é o gênero? Fica com isso na cabeça porque vai ser muito importante e tenta treinar bastante, não usar a primeira pessoa nesse texto. O gênero dissertativo argumentativo, que é o texto do Enem e é o texto da FUVEST também. Agora sim, como é a estrutura da redação do Enem? A estrutura da redação do Enem é constituída de basicamente 4 parágrafos. Você poderia também fazer 3 ou 5, mas o ideal é 4 e pensa em 4, fecha em 4. É o que todas as redações nota 1000 da cartilha usaram também, 4 parágrafos, então é o ideal que eu recomendo e vou sugerir em todos os vídeos. Esses 4 parágrafos são introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Basicamente isso, e vamos passar por cada parágrafo. Na introdução você vai fazer 2 coisas, apresentar o tema e se posicionar, falar qual é a sua posição, seu ponto de vista, a sua opinião. No Enem vai ser dado um tema para você escrever a sua redação, né? Uma proposta ali de um tema, e você vai ter que apresentar esse tema. Você tem que ficar na cabeça, pensar que o corretor não sabe qual é o tema. Ninguém que está lendo o texto já sabe qual é o tema. Você vai ter que apresentar esse tema, explicar por que ele é importante e trazer ele para o texto. Não pode só tirar ele da cabeça, então falar esse tema é importante. Você vai ter que falar alguma coisa para introduzir o tema. Como que eu recomendo e o que eu sempre fiz? Começar com alguma coisa para puxar o tema. Por exemplo, um livro, uma série, um filme, uma notícia recente, e aí você puxa o gancho para esse tema, mas você vai introduzir com alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que existe já, e aí você vai trazer para esse tema para você poder introduzir ele. Se você está confuso em como fazer isso, corre lá no meu Instagram, @lfelp, tem vários posts com exemplos de introdução, usando séries, filmes, livros e mostrando como você pode puxar o gancho para o tema sem ter que tirar ele do nada no começo do texto. Depois que você apresentou o tema e contextualizou, deu esse contexto usando uma série, uma notícia, alguma coisa no começo da introdução, você vai falar a sua opinião e aí que é a tese. A tese é a última frase da introdução, a última frase do primeiro parágrafo. E por que tem que ficar ali a sua opinião, essa tese?
porque os corretores já sabem disso. Os corretores estão procurando a sua opinião na última frase do primeiro parágrafo. Então coloca ela ali, que vai facilitar muito a correção e vai te dar muito mais ponto, porque eles estão pegando o que eles querem. Eles querem mesmo é ver a sua tese, a sua opinião na última frase do primeiro parágrafo. E o que é a tese? É você falar qual é o seu posicionamento. Depois que você apresentou o tema, você vai defender alguma coisa relacionada a ele. Então você vai pegar, como se fosse aqui um círculo gigante do tema, você vai selecionar alguma coisa para falar dele e vai colocar ali na última frase do primeiro parágrafo o que é que você vai discutir, o que é que você vai defender, o que você vai argumentar sobre. Desenvolvimentos 1 e 2 são os 2 parágrafos para você defender com argumentos o que você falou que era a sua opinião lá na tese. E é muito importante que você faça argumentos com base em alguma coisa, com repertórios, e que não seja tudo da sua cabeça. Isso perde muito ponto. Você tem que argumentar usando mesmo filmes, filósofos, sociólogos, eventos históricos, fatos, dados estatísticos. Você tem que ter alguma base, alguma fonte para o que você fala, porque senão vira só raciocínio da sua cabeça sem nenhuma base na realidade. Então você pode usar dados da coletânea, filmes que você viu, filósofos que você estudou, mas usa alguma coisa. Pelo menos um repertório desses tipos em cada parágrafo. Um em cada parágrafo. Como que eu vou saber tanta coisa para falar em 2 parágrafos? Como que eu vou dividir coisa para 2 parágrafos? Uma dica muito boa, quando você estiver pensando na sua redação antes de escrever, separa 2 pontos para discutir sobre aquele tema. Por exemplo, se fosse o tema do ano passado, democratização do acesso ao cinema no Brasil, e você pensou em 2 pontos, a falta de cinemas em espaços mais pobres e os ingressos muito caros. Você tem esses 2 pontos, divide eles nos 2 parágrafos, aborda em um parágrafo e o outro no outro parágrafo. E aí, para melhorar ainda o seu texto, você coloca esses 2 pontos na sua tese lá no final da introdução. Você vai fazer a sua tese mencionando explicitamente, falando desses 2 pontos nessa ordem, na ordem que eles vão vir. Porque assim, quando o corretor vai ler aquela sua tese, ele já entende o que vai vir nos 2 parágrafos e facilita muito a correção. Os corretores adoram quando tem isso. Na conclusão, você vai fechar o seu texto com uma proposta de resolução do problema. Parece difícil porque a gente não sabe resolver esses problemas, mas não se preocupa, nem o governo conseguiu resolver esses problemas ainda, então você não é obrigado a fazer isso numa prova. Você vai só ter que colocar uma proposta para ajudar a melhorar a situação. Por exemplo, uma nova lei, uma campanha de ONGs, uma mudança nas escolas, uma criação de novos espaços nas comunidades. Você vai ter que pensar em alguma coisa que poderia ajudar na situação, mas não precisa resolver o problema completamente. Você só precisa fazer uma proposta de intervenção, não cai nessa de fazer mais propostas, faz só uma. E essa proposta tem que ter 5 fatores para ser completa. Ela tem que ter o agente, quem vai fazer, a ação, o que vai ser feito, a finalidade, para que está sendo feito, por quê, o modo /meio, como vai ser feito, e um detalhamento. Você vai ter que aprofundar um pouco mais, precisa desse detalhamento. Ação e agente é fácil, você coloca fulano vai fazer tal coisa. Finalidade também é fácil porque você pode sinalizar com o conectivo para quê. Para que melhore tal coisa, pronto, tá ali a finalidade. O modo meio é fácil também porque você pode colocar por meio de investimentos, por meio de iniciativas, já deu para entender que esse é o modo meio. E o detalhamento é só você continuar falando um pouco mais da proposta, continua falando sobre ela, aprofunda um pouco algum detalhe sobre ela e o corretor vai perceber que ali está o detalhamento. No final, na última linha do texto, depois da proposta, fecha o seu texto com uma frase de efeito, fala a sua opinião de novo, retoma alguma coisa do texto e aí vai ficar fechado com chave de ouro para você arrasar na redação. E é assim a estrutura ideal da redação do Enem, essa é a estrutura que os corretores são ensinados a procurar, a avaliar, então eles são treinados para ver redações desse tipo. Eles têm só 3 minutos para corrigir a sua redação, então quanto mais fiel você for a essa estrutura, melhor vai ser a sua pontuação, porque eles estão procurando isso. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido todos esses conceitos, toda essa estrutura e que consigam aplicar. Lembrem de ler a cartilha de redações nota 1000, porque você vai ver toda essa estrutura aplicada em vários e vários textos, 44 textos nota 1000, só com o tema do ano passado. Você vai ver tudo bonitinho do que eu falei aqui no vídeo. E eu esqueci de falar lá no começo do vídeo, mas título é opcional na redação do Enem, você não precisa de um título. Então se for só demorar mais tempo para pensar num título e você não tiver uma ideia boa ou não for muito criativa, não coloca. Só se você tiver uma ideia que realmente vai agregar muito ao texto, mas ninguém quase nunca coloca, as redações nota 1000 quase nenhuma tem. Uma na cartilha do ano passado, do Enem de 2018, teve, mas é muito pouco, não precisa perder tempo ou perder linhas colocando o título. É isso, não vou prolongar muito mais esse vídeo, vou deixar a coisa para os próximos. Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos de redação do zero. Coloca aqui nos comentários o que você está achando, o que você achou desse vídeo. Deixa o seu like se você gostou ou dislike se não gostou. É isso, vejo vocês no próximo vídeo, beijão,
Muito obrigado e até a próxima!